Olá, eu sou Adriana Bittar, jornalista, e este é o episódio 5 do podcast da campanha A Vida Está no Ar, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, SBPT. O objetivo dessa iniciativa é conscientizar você a respeito da importância da saúde respiratória. Hoje vamos falar de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, uma doença respiratória bem frequente e com dados muito significativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a DPOC é uma doença que pode ser fatal. Temos dados alarmantes e muitos aspectos que serão analisados neste episódio. Para falar deste tema, hoje convidamos dois especialistas em DPOC, ambos pneumologistas, Dr. Roberto Stirbulov, coordenador da Comissão de DPOC da SBPT, e o Dr. Bernardo Maranhão, ex-diretor da SBPT e gerente de grupo médico e líder na GSK em DPOC. Doutores, sejam muito bem-vindos. Bom, vou começar então com as nossas perguntas sobre esse tema tão importante para a gente poder conscientizar aqui a nossa audiência. Começando pelo Dr. Roberto. Doutor, como podemos definir e explicar para as pessoas o que é a doença pulmonar obstrutiva crônica? Seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma saudação a você, ao Bernardo e aos conectados, né, que estão assistindo esse importante vídeo, né? Bom, a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma doença inflamatória. O indivíduo adquire uma inflamação nos pulmões, e essa inflamação, que é crônica, uma inflamação progressiva, ela comete as pequenas vias que levam o ar para os pulmões, que são os brônquios, os bronquíolos, né? São os tubinhos que levam o ar para os pulmões, e acomete o lugar onde tem a troca gasosa, onde o oxigênio entra para o corpo e o CO2 sai, que a gente denomina alvéolo. Então tem uma inflamação nesses alvéolos e uma inflamação nesses pequenos brônquios que vai levar a uma redução do fluxo de ar para o pulmão. Então o indivíduo recebe menos ar e essa inflamação nos alvéolos, ela tem o nome de enfisema, que a população conhece bem, e essa inflamação nos bronquíolos, nos brônquios, leva o nome de bronquite crônica. Então a doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença que é composta pelo enfisema de pulmão, pela bronquite crônica, que, no final das contas, vai levar a uma grande falta de ar progressiva, com uma redução progressiva da capacidade da pessoa fazer atividades até habituais. Do dia a dia. Até do dia a dia. Doutor Bernardo, o tabagismo representa um impacto de 153 bilhões por ano ao sistema de saúde brasileiro. E o Ministério da Saúde aponta um aumento de 25% no número de fumantes no Brasil. Esse é um dado que a gente fica surpreso, né, ao ouvir. Podemos afirmar que o cigarro é o grande causador da DPOC ou temos outros fatores, né? Hoje está na moda o vape, né, aquele cigarro eletrônico que é associado também à DPOC. Conta pra gente. Bem-vindo. Obrigado, Adriana. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É um prazer muito grande estar falando com você, estar falando com o Roberto também e a todos que nos acompanham. O tema da nossa conversa aqui é da mais profunda relevância, porque conforme Roberto acabou de falar sobre a DPOC, quem está por trás da maior parte dos pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, é complexo isso, né, Roberto? Porque é uma doença cujo nome é por letras, é uma sigla, né? Então, o que está por trás da doença pulmonar obstrutiva crônica, em cerca de 80% dos casos, é o tabagismo. O tabagismo, infelizmente, a gente vem observando nos últimos anos um recrudescimento do hábito de se fumar no Brasil. Já tivemos números assim invejáveis no mundo, quando a nossa frequência de pessoas fumando caiu de maneira muito importante, fruto de políticas governamentais de saúde, Ministério da Saúde, conscientização da população. Uma série de fatores em conjunto proporcionaram a queda do tabagismo no Brasil. Só que o que nós observamos mais recentemente, como você acabou de dizer, esse aumento de 25% vai, se continuar da forma com que se encontra,
fazer com que os números anteriores, que nós já havíamos se distanciado deles, a gente deve reencontrá-los em breve, porque o fumo no Brasil está aumentando. E uma das grandes consequências, para não falar, depois a gente vai ter oportunidade de conversar sobre os outros impactos do tabagismo, mas começando aqui pelo pulmão, é uma quantidade maior de pessoas sendo portadoras de doenças pulmonares respiratórias ocasionadas pelo cigarro. E a doença pulmonar obstrutiva crônica é uma das principais delas. Você acabou de falar do vape também. O vape, ele chegou tempos atrás no mercado como sendo uma maneira de fazer com que as pessoas parassem de fumar utilizando aquele dispositivo que se chama pod. E com isso existiria a possibilidade de deixar de fumar utilizando aquele dispositivo. Só que o que se sabe é que o vape, na verdade, possui o que a gente chama de efeito porta de entrada. Porque ele tem nicotina. E tem diversas outras substâncias químicas igualmente lesivas ao pulmão. E parece inofensivo. E não tem nada de inofensivo. Pode parecer descolado, pode parecer algo da moda, mas por trás daquele vape tem os mesmos efeitos nocivos que o cigarro pode causar. Então agora, nesse momento, a gente tem mais um efetor, aí, mais uma causa que pode, daqui a X tempo, inclusive, estar trazendo para gerações mais jovens a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, a DPOC. O doutor comentou sobre o tabagismo ser responsável por 80% dos casos. E os outros 20%, o que mais pode causar o DPOC? Ótima pergunta. Existe ainda no Brasil um hábito de se cozinhar ou de se utilizar forno, fogão, a lenha. Principalmente no interior, né? Interior e também em alguns lugares na própria capital. Certa vez eu lembro, tinha um paciente que não fumava, nunca tinha tido contato com cigarro, nem passivamente, morava num bairro altamente residencial no Rio de Janeiro, mas os exames dele todos levavam a crer que era efizema que ele tinha, que ele está vivo. E eu perguntei para ele, por acaso você anda pelo interior, você tem hábito de cozinhar ou de fazer algo com forno a lenha? Ele falou, sim, eu fiz uma reforma na minha cobertura e coloquei lá um forno a lenha no ambiente lá, assim, assado, não sei o quê. Quer dizer, provavelmente foi a inalação da fumaça ou a queima da biomassa, como a gente fala. A própria poluição ambiental também é uma das causadoras da DPOC e está dentro desses 20% remanescentes que não foram ocasionados pelo cigarro. Certo. Eu só queria acrescentar, se me permite, perfeitamente, os dados do Bernardo estão precisos, né? Esses outros 20%, 80% é cigarro, e eu vou colocar cigarro e cigarro eletrônico, Sim. porque uma coisa leva a outra. Realmente a queima da biomassa, que é queima de lenha, bagaço de cana, etc. Mas hoje a gente sabe que tem fatores no ambiente de trabalho. Tem gente que trabalha em metalúrgica, trabalha em tecelagem, que pode se expor a fatores que levam a DPOC. Outro fator que a gente tem cada vez identificado mais são fatores genéticos. Tem pessoa que nasce com a predisposição para ter DPOC. Quem nasce prematuro tem mais predisposição a ter DPOC. O indivíduo que nasceu prematuro, sei lá, com 28 semanas, etc., se ele começar a fumar, ele vai ter DPOC mais rápido. Então, o principal fator certamente é o cigarro, mas existem outros fatores que, vamos dizer assim, tornam a pessoa mais susceptível a ter DPOC. E a questão da lenha, isso que Bernardo coloca é perfeito, mas tem muita gente no Brasil que, para economizar gás de cozinha, usa lenha, que é mais barato. E coloca outros materiais nessa lenha para aumentar a chama, para aumentar o rendimento. Então, realmente, DPOC é uma doença de múltiplos fatores indutores, né? O fumante passivo entra Sem dúvida nesses alguma. fatores também? Sem dúvida alguma. Tem um trabalho no Japão que mostra que esposas que não fumam de pessoas fumantes têm 3 vezes mais chance de ter câncer de pulmão e DPOC. Então, o fumante passivo certamente é um fator de risco enorme, né? Se eu fumar, por exemplo, aqui nesta sala, vamos dizer que eu fume um maço de cigarro aqui nessa sala. O cigarro libera partículas, libera vários, são 5.000 produtos que ficam impregnados na parede. E depois de 100 dias, se entrar uma pessoa nesta sala,
pode estar se contaminando com esses produtos que ficaram impregnados na parede. Depois de tanto tempo? 100 dias. 100 dias. São dados bem recentes. Então, assim, não, eu vou fumar no outro quarto, ou na outra sala, ou coisa que o vale. O fumante passivo, que não fuma, ele propriamente dito, pode ter danos no seu pulmão. Eu vou pegar uma carona no fumante passivo que o Roberto acabou de falar e sobre o vape. Pode também ocasionar a situação de quem está ao lado, de quem usa o vape, ter algum problema? O cheiro, né, do vape. É diferente do cigarro pra gente, que é passivo. Eu não fumo e sou fumante passiva porque na minha família muita gente fumava. Mas o vape a gente não tem essa percepção, pelo menos. Porque o odor da fumaça do cigarro, ela naturalmente já causa assim, uma certa repulsa e a sensação de ser algo nocivo é muito mais evidente. Como o vape, inclusive, tem flavorizantes, tem elementos ali que fazem com que o sabor seja mais agradável e esse é um dos mecanismos pelos quais as pessoas vão, pouco a pouco, ficando mais dependentes, até mesmo pela própria presença da nicotina, a fumaça também tem, ou não tem odor, ou tem um odor adocicado, e que quem está do lado tem a sensação de que mal não faz ficar do lado de um fumante passivo de vape. Só que já há trabalhos que mostram, por exemplo, que esse tipo de exposição de crianças à fumaça do vape pode fazer com que elas, sendo já portadoras de alguma doença como asma, que elas venham a ter evolução das suas asmas agravadas devido ao fato de estarem ao lado de alguém que está fumando vape. Coisa que já é bastante sabido em relação ao fumo do cigarro tradicional. Mas o vape, então, quem tem alguém ao lado já portador de alguma doença pulmonar, a asma é muito frequente, deve estar ciente, deve saber que aquele indivíduo que está ali do lado pode estar sendo prejudicado pela doença que ele possui por aquela fumaça que, a princípio, é considerada inofensiva, mas não tem inofensivo nada vindo do vape. Perfeito. Doutor Roberto, tem alguns dados muito significativos, né, no Brasil e no mundo sobre a DPOC. Eu queria que vocês abordassem esses e outros dados, enfim, qual o impacto, para mostrar, eu acho que para a nossa audiência, qual o real impacto da DPOC para a saúde pública, doutor. Bom, provavelmente no Brasil existam hoje 6 milhões de portadores de DPOC. Alguns trabalhos jogando esse número para 7 milhões e meio, mas fica nessa faixa, entre 6 milhões e 7 milhões de portadores de DPOC. Qual é a tragédia, Adriano? A tragédia é o seguinte, se você pegar pessoas acima de 40 anos, 40 anos porque é o tempo de tabagismo que acaba induzindo a doença, que fumam ou fumaram, né? Que têm sintomas, tosse, catarro, uma falta de ar. Só 15% dessas pessoas têm diagnóstico. Os outros 75% continuam a fumar, continuam a se expor, sem saber que tem a doença. E como eu disse no começo, a DPOC é uma doença progressiva. Uma vez iniciada, ela progride. Hoje tem recursos terapêuticos não medicamentosos que podem desacelerar a progressão dessa doença. É possível. Mas ela é, em tese, uma doença progressiva. Então, esse 75% está sem diagnóstico, que é feito com espirometria, a gente vai falar isso mais para frente, e que não tem diagnóstico. Esse é o resultado de um estudo chamado Estudo Platino, que foi feito no Brasil. Acho que é o principal estudo epidemiológico com dados brasileiros, né? Bom, no Brasil é a quinta causa de morte entre as doenças crônicas não transmissíveis. No mundo, a terceira causa de morte, né? No Brasil, possivelmente será a quarta e a terceira. A gente esperava que isso não iria acontecer, mas com esse dado que aumentou o tabagismo do Brasil, a gente volta a acreditar que possa acontecer. Tem países do mundo e que a DPOC é a segunda causa de atendimento no serviço de emergência por doença respiratória. Não só pela própria DPOC, mas também pelas doenças associadas, que a gente chama de comorbidade. Então, às vezes o indivíduo ele interna no pronto-socorro ou é atendido no pronto-socorro com infarto,
com uma insuficiência cardíaca, e na realidade esse problema cardíaco está sendo decorrente da própria DPOC. Ela causa um problema muito sério também na questão trabalhista. O absenteísmo, que é o índice de faltas ao trabalho em quem tem DPOC é muito alto. E a DPOC está atingindo pessoas mais jovens. Hoje a gente sabe que tem doentes com 35 anos que já têm DPOC. Então, ele atinge uma faixa etária em idade produtiva, e aí a pessoa falta ao trabalho. Ou se desliga do trabalho, e aí você tem que treinar mais gente para colocar no lugar dele. Ele causa também um fenômeno interessante, que é o que a gente chama de presenceísmo. O que é o presenceísmo? A pessoa vai no trabalho, mas não produz. Porque não tem condições. Ele não dormiu à noite, por causa da DPOC, por uma série de questões, ele não produz. Ele está presente, mas não produz. Né? E a DPOC é uma das principais causas desse índice. Né? Então, é uma doença que compromete o doente, compromete familiares ou cuidadores e compromete o sistema de saúde, porque uma internação por DPOC custa muito caro, não só no sistema público de saúde, como no sistema de saúde suplementar. Sim. E muitas vezes esse indivíduo fica internado em terapia intensiva, é frequente o doente ficar internado em DPOC. Então, o impacto, né, a carga da doença para todo o sistema de saúde, para o indivíduo e para quem convive com esse indivíduo, é extremamente elevado. E o fato é que quanto mais se demora para fazer o diagnóstico, mais a doença progride. Então, maior vai ser esse comprometimento, essa carga que a doença traz. E falando em diagnóstico, essa é a minha próxima pergunta para o Dr. Bernardo, né? Até hoje, como o Dr. Roberto comentou, muitas pessoas demoram para ter esse diagnóstico, ou às vezes nem tem, né? Vão parar no pronto-socorro por conta de algum outro problema e não sabiam que sofriam de DPOC. Quais são os sintomas mais relacionados a essa doença? Acho que é importante o nosso público entender para conseguir ficar atento, né? Quando a pessoa deve procurar um médico? A gente tem um perfil característico do paciente de DPOC? Sim, existem várias formas de apresentação, alguns perfis diferentes, mas eu diria que, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, todos esses perfis, em grande parte, se encontram na ocorrência de tosse, na ocorrência de secreção respiratória, falta de ar, com ou sem chiado no peito. A questão é que, muitas das vezes, embora eu falando aqui possa parecer impactante alguém ter tosse, ter secreção e ter falta de ar, esses sintomas eles vão se desenvolvendo lentamente ao longo da vida. E a respiração, a falta de ar, ela pode ir sendo numa velocidade tal que o indivíduo vai acomodando a sua demanda em função daquilo que ele é capaz de oferecer em termos de respiração. Então, se ele subia 2 lances de escada, agora ele pega um elevador. Se ele ia fazer compras e voltava com 4 sacolas, agora ele volta com 1. Então, aos poucos, esse mecanismo adaptativo vai fazendo com que a pessoa busque mais tardiamente o médico, porque acha que, muitas das vezes, como é uma doença que acomete muitas pessoas mais idosas, já é o declínio da função respiratória, da capacidade física do vovô, da vovó, já está ficando idoso. Mas, por trás daquela sensação de que tudo é explicável, está a DPOC. Tosse, catarro, principalmente matinal, progressivo e frequente, com a falta de ar, que, como o Roberto muito bem falou, que a DPOC é uma doença progressiva. Um dos principais sinalizadores desse caráter progressivo é a piora da falta de ar. Em que momento que o médico tem que ser buscado? Gente, falta de ar não é um sintoma negociável. Existem 3 sintomas que eu costumo dizer para os alunos lá na faculdade. 3 sintomas, vocês parem tudo que vocês estão fazendo para acudir. São eles: dor de cabeça, dor no peito e falta de ar. Porque esses 3 sintomas podem ter um desfecho em coisa de minutos.
Ou seja, a falta de ar está dentro de um desses sintomas, digamos assim, maiores de risco iminente para o paciente. Então, quando é a hora de buscar o médico? Ao menor sinal de ter qualquer um desses, sendo o paciente, principalmente sendo o paciente tabagista, se ele fuma, é hora de buscar o médico o quanto antes. Enquanto aguarda a ida para o médico, já faça de tudo para parar de fumar. Quem já fumou no passado e apresenta esses sintomas também pode ainda estar no período em que a DPOC venha a acontecer. Portanto, se há, como o Roberto acabou de falar, poluição ambiental no ambiente de trabalho, queima de carvão, contato com tudo isso, tabagismo e começaram a surgir esses sintomas respiratórios, a busca pelo médico deve ser o quanto antes. O mais rápido possível, né? Só rapidamente completando, em novembro nós vamos comemorar o Dia Mundial da DPOC. Né? Toda campanha, toda grande campanha tem uma mensagem, que a gente chama de banner, aquela mensagem central. Esse ano vai ser, tá respirando curto? Pense DPOC. Porque as pessoas podem não associar. Né? Às vezes associa até o fato de fumar. Não, eu tenho respiração curta, eu tenho tosse com catarro, mas é porque eu fumo. Na verdade não é isso. Mas tecnicamente não sabe exatamente o que está acontecendo. Agora a pessoa procurou um médico, o paciente procurou um médico. Quais são os exames que esse médico vai pedir? Como é feito esse diagnóstico mais preciso? Doutor? Bom, primeiro uma boa conversa com o médico. Ele vai esmiuçar os sintomas, ver há quanto tempo que eles estão acontecendo. E é muito importante, Adriana, que essa cruzada que a vida está no ar, ela é do pneumologista, mas há toda uma base da classe médica, da equipe de saúde, que precisa também ter esse mesmo lema em mente. E ao menor sinal de um paciente estar apresentando esse tipo de sintomas, tendo história de tabagismo, que o paciente seja encaminhado para o pneumologista, ou até mesmo num primeiro momento o tratamento já comece via aqueles que prestam o atendimento inicial ao paciente e depois referencia ao pneumologista, que vai, através de uma conversa com o paciente, determinar a forte possibilidade daquele paciente ter DPOC, se ele já puder chegar da atenção primária com o encaminhamento desse diagnóstico, da suspeita desse diagnóstico, já vai se andar bastante e economizar tempo da jornada do paciente, que é algo que também muito nos aflige, pelo tempo que esses pacientes levam até década para ter o diagnóstico da DPOC. Chegando, então, à atenção médica, alguns exames vão ser solicitados. Tem um que é, digamos assim, um dos principais, que é a espirometria. Certo. É um exame que mede a quantidade do ar que sai e entra do pulmão, transforma a falta de ar num dado numérico e avalia a capacidade que aquele indivíduo tem, a capacidade pulmonar dele. A espirometria ainda é um dos exames responsáveis pela primeira linha de diagnóstico da DPOC. Existem outros, mas a espirometria é um exame relativamente simples, inócuo, não causa transtorno ao paciente e, de certa forma, é difícil usar esse termo, mas é alcançável na rede pública, em boa parte. Perceba que eu estou tomando aqui muito cuidado. Mas em alguns locais mais distantes pode não ter a espirometria. Certo. Tá bom? Mas ele é acessível, sim, ele é acessível, mas nós vivemos num país, Adriana, de dimensões continentais. Que a atenção de saúde não é dada homogeneamente em todos os lugares. Por isso que quando a gente fala que a espirometria é de fácil acesso relativamente. Mas todos os nossos esforços são para que o diagnóstico venha a ser feito ou encaminhado com a espirometria, se não for através de alguns mecanismos que o pneumologista lança a mão, utilizando questionários, utilizando algumas outras medidas para se chegar o mais próximo possível desse diagnóstico. Exame de imagem é sempre importante, é complementar a radiografia simples ou, no momento mais apurado do diagnóstico,
em o pneumologista vendo necessidade, a tomografia. Mas a medida do fluxo respiratório que entra e sai do pulmão, medido pela espirometria, continua sendo um dos pontos principais para o diagnóstico da DPOC. O exame mais preciso, né? Vamos dizer assim. E os doutores comentaram, numa outra resposta, sobre a importância do diagnóstico precoce, né? Acho que é importante a gente reforçar isso para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Sem dúvida. Como o Bernardo falou, na realidade, ele é um exame de fácil execução. Certo. Hoje em dia, não tão fácil acessibilidade, mas a execução é fácil de interpretar. E é o exame que, na realidade, ele é importante porque ele define que o paciente tem DPOC hoje pelos documentos nacionais e internacionais. Ou seja, para se caracterizar de forma objetiva a existência da DPOC, precisa ter espirometria. O que a gente tem que brigar é para que esse exame seja mais acessível. E a Sociedade Brasileira de Epidemiologia está fazendo isso através da teleespirometria. Porque o equipamento é barato. Ele, perto de outros equipamentos, ele não é caro. Não é um exame que custa uma fortuna, né? Sim. Ele é relativamente barato. Então, a ideia é que se faça o exame e se encaminhe o exame através de telemedicina para médicos regionalizados deem o diagnóstico. A gente tem que brigar por isso. A gente tem que aproveitar esses momentos e chamar essa atenção. Precisa aumentar o acesso à espirometria. Existem possibilidades reais de, quando se lançar o PCDT de DPOC, né, que são as diretrizes clínicas, tenham temporariamente outros critérios, como o Bernardo falou, de se caracterizar a DPOC naquele doente que não teve acesso à espirometria, né? Então, isso vai sair. Dá para fazer isso com exame de imagem, com questionários. Tem questionários, se aplica, muito simples, né? 8 perguntas, 5 perguntas, que pelo resultado desse questionário você pode caracterizar a doença. Então, eu acho que o grande desafio é tornar a espirometria mais acessível no Sistema Único de Saúde. Essa é a grande questão. E, claro, quanto mais eu não vou dizer precoce, porque precoce pode dar uma conotação, né, diferente. Quanto mais oportuna, ou quanto mais oportuno for o início de tratamento, com medicamentos que tem no Sistema Único de Saúde, possivelmente melhor vai ser a qualidade de vida, possivelmente não, certamente melhor vai ser a qualidade de vida e possivelmente maior vai ser a sobrevida do doente. Então, iniciar de forma oportuna, proativa, os tratamentos inalatórios hoje disponíveis tem um impacto muito forte na evolução da vida do doente, por conseguinte, na qualidade de vida dos familiares e cuidadores e, por conseguinte, na saúde do sistema de saúde público e suplementar. Acho que a gente pode, então, já que o doutor comentou sobre os tratamentos, acho que a gente pode já passar para esse tema aqui, né, da nossa entrevista. O que hoje é melhor indicado para tratar o paciente com DPOC? Quem pode responder para a gente? Começar, Roberto. Olha, o tratamento, eu considero um tratamento simples. Fácil. Porque ele é base fácil. Eu diria o seguinte, para começar um tratamento, não precisa ser epidemiologista. Um médico de família pode começar, o médico da unidade de saúde. Porque o tratamento, ele considera o que a gente chama hoje de características tratáveis, que são manifestações que o doente apresenta que vão direcionar o tratamento, né? Basicamente, o tratamento da DPOC é feito com medicamentos inalatórios. Medicamentos que vêm em dispositivos que a pessoa inala. Certo. E, portanto, são muito seguros, né? E, basicamente, é o seguinte, se o indivíduo tiver a principal característica tratável, falta de ar, dispneia, hoje a tendência é nós darmos 2 broncodilatadores, que são de ação prolongada, aquele que usa 1 ou 2 vezes por dia, ele fica funcionando o dia inteiro, associados no mesmo dispositivo inalatório. Já tem no Sistema Único de Saúde e vai continuar tendo.
É um tratamento para a vida toda ou vai ter um momento que o paciente vai melhorar e vai parar, ou não? É um tratamento para a vida toda. A DPOC, ela, em suma, ela não tem cura, Certo. mas ela é controlável. Primeiro passo para o tratamento da DPOC é o indivíduo que fuma parar de fumar. Porque E isso é um desafio. é muito Eu sei grande. porque eu convivi durante muito tempo com meu pai que fumava muito e a pessoa não quer parar de fumar. E acho que esse é o grande desafio. Na verdade, a gente chama o tabagista de um paciente, porque ele tem uma dependência química, Sim. como existem outras. Então, ele começou a fumar porque quis e continua a fumar não porque ele quer, é porque ele precisa. Uma vez que o nível de nicotina no sangue é importante para que as ligações cerebrais ali dele passem a se dar e ele ter a recompensa, ele precisa daquela recompensa que a nicotina leva, e quando ela baixa no sangue, ele sente vontade de fumar um próximo cigarro, e aí eleva de novo, depois abaixa, e assim ele vai sempre buscando o próximo cigarro para continuar mantendo aquele nível de nicotina que o organismo dele se acostumou a funcionar. Então, é uma dependência química que precisa ser tratada. A permanência do tabagismo em alguém que tem uma situação como essa é altamente lesiva. E olha que a gente aqui só está falando de pulmão, não está falando de outros órgãos onde o que a gente chama de nicotinismo, porque com isso a gente também inclui o vape, né? Podem causar em outros órgãos. Então, parando de fumar, a doença que é, por definição, progressiva, ela pode diminuir a velocidade de progressão ou, quem sabe, até estacionar ali. Por isso que parar de fumar significa que naquele ponto a doença provavelmente vai ficar. Respondendo a sua pergunta, é para usar a vida inteira? Sim, infelizmente é para usar a vida inteira. Por quê? Porque é DPOC, C de crônico. Significa dizer que aquela condição, aquela doença vai persistir. Mas é uma sentença de morte, obrigatoriamente? Não. Exatamente pelo que o Roberto acabou de dizer. Os avanços terapêuticos que hoje em dia nós encontramos fazem com que a pessoa, principalmente, se deixar de fumar, sem querer ser redundante, mas se deixar de fumar, acho que essa redundância é importante. Super. Né? Quem tem colesterol alto, hipertensão arterial, diabetes, vive muito bem e toma remédio a vida inteira. E não para de tomar remédio. Quem tem, né? Mas só complementando essa questão, sem dúvida que essas ações não medicamentosas são extremamente importantes, né? Cessação do tabagismo, atividade física, vacina, isso é tudo muito importante. Mas com relação ao aspecto de remédio, só para deixar claro para as pessoas, então tem essa dupla broncodilatação, e se a pessoa tem muito o que a gente chama de ataque pulmonar, que são as crises, que o nome bonito é exacerbação, são crises, né? O indivíduo tem. Se a pessoa tiver muito desses ataques pulmonares, hoje tem a possibilidade do que a gente chama de terapia tripla. Inalatória, vou deixar claro. Que são os 2 broncodilatadores acrescidos de um corticoide inalatório, que a gente chama de terapia tripla inalatória. Então a gente trata de acordo com o perfil do paciente, a gente tem um nome bonito de fenótipo, né, são as características do doente tratáveis. Doente que tem muita falta de ar, e até quem tem muita falta de ar com ataque pulmonar, no começo do tratamento, pode tomar 2 broncodilatadores, que resolve. E que com esses 2 remédios você consegue tratar, e bem, 95% dos doentes. Os outros 5% o Bernardo pode falar depois, eu posso falar depois como é que a gente trata. Mas também tem tratamento, né? Agora, não adianta só dar remédio. Não adianta. Tem que cessar tabagismo, tem que fazer atividade física moderada, 150 minutos por semana, pelo menos. Tem que tomar as vacinas, que os documentos nacionais e internacionais preconizam, tem que vacinar, porque doente com DPOC... Fica mais suscetível a outras, exatamente. Né, tem que tratar as doenças associadas, as chamadas comorbidades, né? Tem que prevenir a osteoporose, que pode atrapalhar o doente. Quer dizer, tem a terapia medicamentosa, que é inalatória,
e como o Bernardo coloca, as não medicamentosas, principalmente cessar-tabagismo. Que são esses 5%, eu queria que o doutor complementasse, não? Não, esses 5% são doentes que têm mais refratariedade à terapia tripla. Quer dizer, está tomando a terapia tripla e mesmo assim ele continua tendo ataque pulmonar. Agora tem a questão da qualidade de vida, porque esse paciente, ele precisa fazer exercício físico, mas ao mesmo tempo ele tem falta de ar para fazer o exercício físico. Como é que funciona isso? Porque eu imagino o impacto que tem na vida do paciente com o DPOC, essas crises de falta de ar, enfim, todos esses sintomas, né? Adriana, o organismo, ele entende toda e qualquer forma de movimento. Então, quando a gente fala que precisa fazer atividade física, não significa obrigatoriamente que ele seja um corredor, que ele seja um nadador, um exercício de alto impacto. Não. A atividade física necessária, que o Roberto acabou muito bem de falar, por vezes, ela vai ser acomodável ao que o paciente, naquele momento, pode fazer. E que pode significar simplesmente ele andar no corredor da sua casa, para começar. Porque na medida que ele vai deixando de fumar, aderindo ao tratamento, porque nada disso funciona se o paciente não tomar. Então, a adesão ao tratamento precisa se dar de maneira muito fiel, porque aí a atividade física vai gerar um ciclo, dessa vez, bastante positivo para ele, que ele vai recuperando a sua musculatura. O paciente DPOC, embora tenha o P de doença pulmonar, é uma doença, na verdade, que envolve diversos setores do organismo. E a musculatura é um deles. Por isso que o paciente que tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, existe um tipo de pacientes desses que são magrinhos. E aquela perda de peso significa perda de massa muscular. E se essa massa muscular vai se indo, a capacidade dele de realizar exercícios vai caindo na mesma proporção. Sim. E aí uma coisa chama a outra. A falta de ar busca a acomodação, a limitação das atividades diárias. A gente tem um questionário que visa avaliar exatamente a intensidade da falta de ar. Uma das perguntas mais importantes ali e que determina um pensamento a respeito de uma gravidade maior é se quando a pessoa está caminhando na rua com alguém, com a esposa, esposo, filho, filha, quem quer que seja, se essa pessoa começa a ficar para trás no passo da caminhada. Isso já é meio que um divisor de águas, indicando que se está acontecendo algo assim, veja, Adriana e todos que nos acompanham, é muito tênue, é muito sutil isso, mas tem uma importância enorme. A pessoa precisa pensar que algo está acontecendo de errado. E aí, essa queda da atividade gera limitação e uma retroalimenta a outra. Limitação das atividades diárias. Com isso, atrofia mais a musculatura e, com isso, a atividade vai ficando cada vez mais comprometida. Então, com uma ação envolvendo medicamentos, envolvendo um suporte de reabilitação física, no qual fazem parte o médico, o fisioterapeuta, nutricionista, enfermagem, psicólogo. É todo um grupo que vai recondicionar e literalmente colocar esse ou essa paciente novamente de pé. E é importante falar que existe o fisioterapeuta pulmonar, né? Porque quando a gente fala fisioterapia, Sim. A gente imagina o fisioterapeuta tradicional, mas tem o fisioterapeuta pulmonar, que é importantíssimo para esses pacientes. A gente está já caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu acho importante também a gente falar em como a DPOC pode afetar outras partes do corpo. Então, assim, eu também não sei se pode causar algum problema cardiovascular. Os doutores querem comentar sobre isso? Por favor, doutor. Rapidamente, essa inflamação que acomete os pulmões do paciente com DPOC, eles derramam para o resto do organismo, literalmente, né? Então, outros órgãos são acometidos por esta inflamação. O principal é o coração, né? Então, a DPOC, entre aspas, também é uma doença cardíaca.
A grande parte dos doentes que têm DPOC também tem problema no coração. Eles estão juntinhos lá, né? Eles estão se beijando lá, coração e pulmão, né? Então, quando afeta um, afeta o outro também, por uma série de razões. Então, importante tanto os médicos, de uma forma geral, quanto os doentes, saber que quem tem DPOC pode e frequentemente tem doença cardíaca. Mas outras regiões, outras coisas podem acontecer. A pessoa pode ter depressão e ansiedade, muito frequente no paciente com DPOC. Pode ter osteoporose, muito frequente. 40% a mais de incidência de osteoporose no paciente que tem DPOC. Ele pode ter mais câncer de pulmão. Ele pode ter mais doenças metabólicas, diabetes, a gente chama de síndrome metabólica, aquele doente que tem já problema com a glicemia, com o colesterol, a circunferência abdominal vai aumentando progressivamente, isso leva a diabetes, isso leva a uma série de outros fatores, né? Manifestações de trombose, o DPOC tem mais frequentemente, né? Então, número 1, desconfie de DPOC. Número 2, faça o diagnóstico. Número 3, inicie oportunamente o tratamento medicamentoso e não medicamentoso. E número 4, procurem as doenças associadas, porque em pronto-socorro, isso tem trabalho mostrando, quase 40% das causas de má evolução do doente não são por causa do pulmão, são por causa do coração. Então, o diagnosticar precocemente e oportunamente as doenças associadas e começar a tratar também é muito importante para a evolução do doente. Bom, gostaria de pedir para vocês uma consideração final, uma mensagem final para quem está aqui nos acompanhando. E a gente sabe que muitas vezes ou a pessoa está passando por esse problema ou conhece alguém, tem algum parente, algum amigo, alguém próximo. Então, acho importante a gente mandar essa mensagem para as pessoas que estão assistindo aqui ao nosso podcast. Começando por você. Ótimo, Adriana. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui nesse momento, esse nosso bate-papo, ele é de uma importância, assim, sabe, sem tamanho. É enorme importância. Porque o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que conscientizar a população. Vocês que nos ouvem, pensarem na possibilidade. E quando forem ao médico, a gente sabe que a maior parte dos médicos que atendem na atenção primária é de médicos generalistas. Conversem com os médicos generalistas. Levem a eles a importância desses sintomas respiratórios que vocês estão tendo. Porque, com certeza, ele já vai iniciar um pensamento voltado para a possibilidade de DPOC, encaminhar os primeiros passos do tratamento e, depois, referenciar ao pneumologista, que vai continuar vendo esse caso, ou muitas vezes até, se for um caso de uma DPOC leve, pode até mesmo continuar com esse próprio médico que desconfiou, que fez o diagnóstico e está tratando, eventualmente poderá ser encaminhado também para o pneumologista. Para o especialista. Para o especialista. Então, a primeira coisa é essa conscientização que a gente está fazendo aqui. Todos nós precisamos estar envolvidos nessa cruzada, que é o diagnóstico da DPOC, que apesar de tudo que a gente está falando aqui nesse tempo, pode parecer simples, mas lá fora, como o Roberto falou, 75% dos brasileiros não têm diagnóstico ainda da DPOC. Então temos um caminho muito grande para percorrer. Como mensagem final, aqui de minha parte, vamos ser bem fiéis, a vida está no ar. Ou seja, quem fuma, quem usa vape, tem que lembrar do seguinte: o pulmão foi feito para receber ar, e ar puro. Qualquer coisa diferente de ar puro, não se iludam, pessoal. O pulmão está sofrendo. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, para que a gente possa, quem sabe, daqui a um tempo, estar aqui de volta nessa mesma conversa e poder dizer um para o outro: puxa, que maravilha, o tabagismo voltou a cair no Brasil. Mas eu continuo acreditando na força do nosso povo e de tudo que a gente está fazendo aqui. Muito obrigado. Obrigada, doutor Roberto. Eu queria agradecer a oportunidade de poder compartilhar esse importante assunto, né? E vou falar a mensagem central, né? Respirou curto, pense DPOC. E quem tiver dúvida pode consultar o site da Sociedade Brasileira de Epidemiologia e Fisiologia, né? sbpt, né? .org.br. Inclusive tem as formas de contato da população com a sociedade, que é a grande instituição
que luta, né, pelos doentes, né, com portadores de doença respiratória e particularmente EPOC. Agradeço muito. Muito obrigada, Dr. Roberto Styrbulov, Dr. Bernardo Maranhão, pelos esclarecimentos, pelos alertas sobre a DPOC. Foi um tema importantíssimo, um bate-papo excelente. O objetivo desse podcast é esclarecer dúvidas e levar conhecimento sobre saúde respiratória e faz parte da campanha A Vida Está no Ar da SBPT. Muito obrigada a você pela audiência e até o próximo episódio.